Das montanhas da Ásia para o mundo, o ginseng é uma das plantas mais antigas e respeitadas da medicina oriental, sendo uma estrela aí dos suplementos alimentares no Ocidente. Doutora, quais os nutrientes presentes no ginseng aí que fazem bem à saúde? O ginseng ele tem compostos ativos chamados ginsenosídeos. Ele não é fonte alimentar. Ele até tem alguns nutrientes, como complexo B, B1, B2, B3, vitamina A, vitamina C, menos minerais, mas ele não é uma fonte alimentar. Esses compostos ativos é que dão a propriedade de medicina e funcional. Val, por que é tão valorizado na China, na Coreia? Porque até hoje, minha amiga, ele é o elixir da longevidade. Os chineses, os coreanos, aliás, todo o sudeste asiático valoriza muito essa raiz, porque ela é muito antiga. Já tem registros de 5.000 anos dela já ser cultivada, já ser valorizada. Só que era aquilo, apenas o imperador, sua família e os altos dignatários que podiam usar dos poderes dessa raiz maravilhosa, porque ela trazia não apenas longevidade, mas principalmente vitalidade, disposição, e era muito valorizada, como é até ainda hoje, pelos homens. Por quê? Porque ela tira um pouco o azulzinho da nossa vida e nos coloca uma vitalidade fora do comum. Doutora, ele ajuda a combater o estresse? Quais os componentes aí nessa raiz para ajudar a combater o estresse? Tem propriedades distintas, são vários tipos de ginseng, né? Então, o ginseng, por exemplo, americano, ele tem uma propriedade relaxante. O ginseng coreano, ele dá vitalidade, né? O indiano, a ashwagandha, é excelente para modular o cortisol. Então, nessa modulação de cortisol, ajuda no combater o estresse. Então, cada tipo tem um benefício, mas todos são importantes e ajudam em alguma coisa, todos né? São importantes. O Val, e como os curandeiros descobriram as propriedades medicinais aí do ginseng? Normalmente, Joyce, no mundo da magia e da cura, as plantas elas são identificadas por alguma relação existente entre elas e o ser humano. O ginseng tem uma característica muito importante. A raiz parece uma bonequinha, parece um ser humano em miniatura, como se fosse uma espécie de um gnomo, de um duendezinho. Então, quanto mais perfeita era a constituição dessa raiz, com pernas, braços, o corpo, mais valorizado ele era e diziam que mais poderes ele tinha. Isso daí é muito curioso, porque na tradição da Idade Média aqui do Ocidente, também havia uma raiz chamada mandrágora, que era considerada mágica exatamente por essas mesmas características. O quê? Uma raiz que lembra a figura humana. Doutor, ele também ajuda aí na disposição física, mental? Ajuda na disposição física, mental, tem uma ação em ansiedade, em começo de depressão, então ele é muito prescrito e orientado para essas funções. Você falou que lá no Oriente é a raiz da longevidade, por isso então chamado raiz da imortalidade? Com toda certeza, Joyce. Por quê? Porque eles diziam, já existe um tratado chinês muito antigo, olha, do ano 1025. A China é um caso muito especial, né? A gente pode dizer que é uma cultura que eles têm registros históricos de 10.000 anos. Já tem essa coisa de 1025 que dizia que o ginseng, além dele iluminar os olhos, facilitar a vida, te dar vitalidade, se você tomasse por um grande período, aumentava a vida, aumentava a duração dos dias da sua existência. Quem não quer isso? Ainda mais quando você tem um pouco de poder, você está imbuído aí de alguns atributos que a sociedade te coloca. Então, é da longevidade e, fora disso, traz sorte e dinheiro. É uma erva danada. E aqui a gente encontra como forma de suplemento, né, doutora? Cápsulas, em pó. No Oriente se usa muito chá, né? Se usa muito em pó. Aqui no Ocidente a gente usa muito como a prescrição em cápsulas. 2 vezes ao dia, a dosagem é sempre muito individualizada, mas 2 vezes ao dia, geralmente café da manhã e almoço. Como tem essa ação de energia e de vitalidade, é bom evitar a partir do meio da tarde, começo da noite, porque senão vai te excitar e não vai ter essa função. Então,
A prescrição, hoje em dia, aqui no Ocidente, é mais por cápsula mesmo. E a doutora falou recomendação individualizada, nada de tomar aí sem prescrição médica, sem acompanhamento de um nutricionista. E como chegou aqui no Ocidente, Walderson, e ficou tão popular como um suplemento alimentar? Bom, isso também é uma outra história antiga. Primeiro, a gente pode dizer que foi do contato dos árabes com a China. Isso já, olha, há muito tempo atrás. Depois, com as grandes navegações, lá, Índia, China, os portugueses, os espanhóis, eles viam que essa raiz era extremamente valorizada, tomavam chá, aquilo fazia bem, deixava todo mundo com excelente astral, com vitalidade mesmo, trouxeram para cá, para o Ocidente. E aqui no Brasil, claro que chegou com a colônia japonesa, com os orientais, quando eles chegam aqui no início do século XX. E aí teve até um detalhe muito interessante, Joyce. Esses japoneses identificaram aqui nas ilhas do Rio Paraná um ginseng brasileiro. Olha. Que não é o mesmo ginseng, o Panax lá do Oriente, mas é um ginseng na linha da fáfia, a famosa fáfia paniculata, mas que tem essas mesmas qualidades, essas mesmas características. Agora, o grande consumidor, o grande divulgador é a colônia oriental, com toda certeza. O que é esse Panax? É uma espécie também de ginseng? É assim, Linneu, que foi um grande botânico no século XVIII, ele resolveu... O século XVIII foi muito interessante na história da humanidade. Eles resolveram fazer lista de tudo. Era uma listagem, a ciência tinha uma preocupação muito grande de fazer rol. Sabe que tem gente que faz rol de lavanderia, lista de compra do supermercado, então eles listavam tudo. E esse Linneu começou a listar as plantas para os jardins botânicos da Europa. Quando ele chegou no ginseng, ele teve uma dificuldade. Por quê? Servia para tudo. Então ele lembrou de uma palavra grega que chamava-se panaceia. Pan é tudo. Então era o quê? Um medicamento que servia para tudo. E aí ele colocou o nome como ginseng panax. E esse ginseng panax ficou sendo considerado o ginseng, vamos dizer, raiz, o principal. E todos os outros derivam a partir daí.